penso que agora vão julgar até a ação penal de forma monocrática, né, pelo andar da carruagem. Se o próprio guardião da Constituição não a respeita, quem a respeitará? Fecha. Depois desse 8º eixo temático, nós temos o 9º, onde a defesa ela apresenta as contradições da denúncia e a ausência de provas. Mostra que a narrativa ela é totalmente fantasiosa, contraditória e que não apresenta nenhuma prova só contra o presidente Bolsonaro, como nós trouxemos aqui no dia da análise da denúncia. E por fim, o 10º tema da defesa é o ativismo judicial. E eu cito aqui o trecho da petição para finalizar esse último tema da defesa, que é o seguinte: vale lembrar breve trecho da manifestação do ministro Gilmar Mendes no julgamento do habeas corpus número 164493, Distrito Federal. A relatoria do ministro Edson Fachin, em que figurava como paciente o presidente Lula e que discutiu a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. Aspas para o ministro Gilmar Mendes. Há alguns anos, compartilho e aprofundo críticas sobre os excessos e os riscos impostos ao Estado de Direito por um modelo de atuação judicial oficiosa que invoca para si um projeto de moralização política. A história recente do Poder Judiciário brasileiro ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder político cuja tônica assentava-se na instrumentalização do processo penal, na deturpação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e principalmente da dignidade da pessoa humana. Contudo, aqui vamos muito além de qualquer limite. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Não podemos aceitar que ocorra a desvirtuação do próprio Estado de Direito. Não podemos aceitar que uma pena seja imposta pelo Estado de um modo ilegítimo. Não podemos aceitar que o Estado viole as suas próprias regras. Fecho aspas para o ministro Gilmar Mendes. Dr. Cláudio Caivano, quando eu comecei a advogar, tinha um professor meu que dizia o seguinte: é complicado que um advogado escreva um livro, porque pode ser que ele tenha um cliente que precise da tese contrária defendida por ele e publicada. Um juiz não. E, em especial, o ministro Gilmar Mendes, que tem farto e fundamentado corpo decisório, em um sentido que seria capaz de apontar o ministro Alexandre de Moraes como o maior vilão da história do judiciário brasileiro. Nesse momento parece que ele se esqueceu de decisões que ele tomou até anteontem. E aí fica a pergunta: será que, apesar do brilhantismo na defesa dos advogados do presidente Jair Bolsonaro, da didática, da demonstração clara e inequívoca que esta denúncia é criminosa, será que mesmo diante do melhor direito, da melhor jurisprudência, da melhor doutrina e dos fatos realmente comprovados de forma lógica, será que mesmo assim nós vamos ter uma segunda sensação? A primeira eu tive no caso do Clezão, que é os juízes da Suprema Corte, do que sobrou da Suprema Corte, que de Suprema hoje não tem nada. Vai ser o gosto amargo na boca de trazer os fatos comprovados, o melhor direito, a melhor jurisprudência e a melhor doutrina, e tudo isso ser solenemente ignorado pelo Supremo Tribunal Federal? Peraí, deixa eu pegar um fôlego aqui, né, para essa pergunta dificílima de responder. Dificílima quando a gente acredita no direito, quando a gente acredita na possibilidade de se chegar, de se atingir a justiça. Coisa que tem ficado não só rara no Brasil, como você acabou de narrar aqui, nesses 10 pontos da defesa, mas mais que isso, né? Tem que ficar patente que hoje a justiça simplesmente não existe. E eu gosto muito da definição de justiça
do Friedrich von Hayek, né? Que a justiça nada mais é do que um resultado da comparação da conduta de um indivíduo para com a lei. E com esse gancho, eu vou tentar responder a tua pergunta. Olha, lindo o que o Gilmar Mendes disse, né? E que está nos anais do direito, está nos anais do Supremo Tribunal Federal. Será que vão tirar dos anais do direito e colocar nos nossos? É o que eu estou avaliando, né? Veja só, vamos, eu anotei 6 pontos aqui para falar para você, vou colocar dentro dessa resposta. Primeiro, eu tentei durante muito tempo entender o que era PET. Petição disso, petição daquilo, descobri que ela nada mais é do que um procedimento extraterrestre trans. Ele pertence a outro mundo, mas ele pensa que pertence ao mundo do direito. Depois você tem a questão do prazo legal que você citou agora, né? É o prazo legal, está na lei. É legal porque está na lei. Mas não, o consórcio de mídia, quando apresenta isso para a população, tem apresentado como prazo do Alexandre de Moraes. Então, quando você tem o consórcio de mídia, você lá no prenúncio, aqui no comecinho da transmissão, você disse muito bem, quando o consórcio passa a defender o que o Estado, ou o governo que representa o Estado naquele momento, Estado naquele momento, não existe mais imprensa. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. A nossa imprensa tem feito um desserviço. E vale lembrar, quanto a prazo, o Alexandre de Moraes, no caso Clezão, eu gosto sempre de trazer porque foi uma vítima fatal, ele perdeu a vida. Sim. Uma esposa ficou sem marido e 2 filhas ficaram sem o pai. Um momento crucial para a vida delas. Alexandre de Moraes, a lei impõe ao ministro Alexandre de Moraes o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva. Moraes não só ignorou 90, como ignorou 180, como ignorou 270, como ignorou 300 e só não ignorou mais porque o Clezão insistiu e morreu. Agora eu pergunto, Alexandre de Moraes pode desrespeitar em 300 dias o prazo legal e a defesa do Bolsonaro não pode ter mais do que 15 dias para analisar mais de 81 mil folhas? Pois é, e aí continuando, né? Você também citou jurisprudência. E aí nessa mesma toada que você acabou de dizer, eu lembro, e eu tenho acompanhado isso há 2 anos por conta desses processos, a única jurisprudência respeitada por Alexandre de Moraes é a de Alexandre de Moraes. Ele se baseia em decisões anteriores dele mesmo para fundamentar. Eu vou dar um exemplo claro e clássico que aconteceu recentemente. O pedido de prisão, né, o mandado de prisão exarado por ele para Flávia Magalhães, que é uma cidadã americana. Não tinha fundamento legal. O fundamento legal é você descumprir minhas decisões. Mas as suas decisões são ilegais, porque não existe crime de fake news. Mas vamos voltar aqui ao nosso ponto. E aí tem toda a peça muito bem feita como foi essa, e eu vi o resumo, eu não li a peça ainda, mas vou me ater, eu li a denúncia, né, que mais parece um conto da carochinha de reinações de narizinho, né? Lembrando que carocha lá em Portugal é um besouro, mas ficou conhecido como uma baratinha por conta do sítio do Pica-Pau Amarelo. A carochinha está envergonhada com aquelas 272 páginas do Gonô, quer dizer, do Gonê. Então eu elenquei só alguns pontos que são causas de nulidade, seja absoluta, seja relativa. Incompetência de foro, como você muito bem disse, só tem um deputado federal no rol. Para você trazer a conexão, ele precisaria ter sido denunciado antes dos demais. Súmula 704 do próprio Supremo Tribunal Federal. Ponto. Suspeição. Flávio Dino e Zanin processaram Bolsonaro quando não eram juízes do Supremo. Cerceamento de defesa, como você disse. Dino chamou nominalmente, para quem quisesse ouvir, Bolsonaro de demônio. É isso. Cerceamento de defesa, como você disse, não preciso nem explicar demais, que você já muito bem explicou. A ausência do duplo grau de jurisdição, por isso eles chamam o juiz de garantia para tentar lançar a mão de uma atenção para o tribunal, para ele prestar atenção naquilo que ele está fazendo. Você tem a ausência do promotor natural, como você disse, nunca foi o Ministério Público a investigar e oferecer essa denúncia e conduzir esse processo. Inépcia da denúncia. Eu não vou nem fazer comentário sobre isso, eu vou partir para a próxima. Uma denúncia genérica. A genericidade da denúncia do Gonô
é causa de nulidade absoluta imediata. Não precisava nem continuar, de não recepção da denúncia. Mas o que vai acontecer no futuro, só Deus sabe. A delação, como você bem disse, o juiz não podia participar da oitiva, mas participou. Então infringiu a lei. Mas por quê? Porque a lei não significa mais nada no Brasil. A lei que significa é a Lei Xandre. E por último aqui, para passar para os colegas, ativismo judicial tomou proporções inimagináveis a partir de 2019. Eu diria até a partir de 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu o poder depois da eleição de 2018. Pois é. Aí eu fico pensando, Ana Paula, é muito descaramento. Será muito descaramento se, na análise da admissibilidade ou não dessa denúncia, se isso for feito pelo Pleno, deixo claro. Porque se for feito só pela primeira turma, nós temos aí a maioria dessa turma suspeita, imparcial, longe de ser imparcial, parcialíssima. Porque foi o investigador, atuou como Ministério Público, atua como um juiz de garantia, juiz de instrução, juiz de julgamento, relator, e agora a gente vai ver, o Alexandre de Moraes vai ser também testemunha no processo. Se a gente achava que faltava-lhe alguma coisa, era também ser testemunha. Era testemunha. Mas outros, se for julgado pelo Pleno, nós temos aí esse corpo robusto de decisões do Gilmar, e em especial do Toffoli, que ultimamente foi eliminando a Lava Jato. Como é que eles vão se sustentar? Eles nem vão se dar o trabalho de desdizer aquilo que disseram. Posso começar? Olha, é um procedimento, né, desde o momento do inquérito, passando pela denúncia e agora esse início aí do processo propriamente dito, que está repleto de nulidades, do início ao fim, né? Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, antes de fazer alguns comentários, que eles não vão nem se dar o trabalho, né? Pelo número, pela exaustão de nulidades de ofício, nulidades absolutas que nós já temos hoje, se esse processo estivesse num juiz de primeiro grau, qualquer recurso iria para uma segunda instância, iria levar à nulidade completa, né, do processo, por uma só dessas situações aqui que foram citadas agora, né, tanto pelo Pavinato quanto pelo Caivano. Então, nem vale a pena a gente repetir tudo, já foi bem destrinchado aqui. Então, acredito que eles não vão nem se dar ao trabalho realmente, porque eles seguem, né, nessa conduta de fazer um pseudo processo, é uma novela, é um teatro, porque, na verdade, na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro já está condenado. E isso são palavras do próprio Mauro Cid. O presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais dele hoje um áudio do Mauro Cid, que eu não sei de quando exatamente em que o Mauro Cid diz que não existe lei, a lei é o Alexandre de Moraes, que eles queriam ouvir uma narrativa que corroborasse eles queriam um depoimento que corroborasse uma narrativa que eles já construíram. E que o presidente Jair Bolsonaro já está condenado. Um áudio do Mauro Cid dizendo isso hoje está nas redes sociais, no Instagram do ex-presidente. E aí eu queria citar aqui umas palavras do ex-ministro Marco Aurélio, que tem feito algumas colocações bastante duras, né, em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil com o Supremo. Primeiro dizer que ele enfatiza muito isso que o Caivano trouxe aqui, que o processo deveria sim ser julgado por um juiz de primeira instância, dependendo da matéria, ou pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal, mas em primeira instância. E caso permaneça no Supremo, que deveria ser julgada pelo plenário. O Supremo é o pleno, são os 11 ministros, isto é o Supremo Tribunal Federal. Essas turmas, elas existem por algumas circunstâncias, mas o Supremo é o pleno. E é inaceitável que um presidente da República, um ex-presidente da República, seja julgado, que não seja, numa suposta tentativa de golpe, um assunto tão delicado, que ele não seja julgado pelo plenário. E o Marco Aurélio, então, disse o seguinte, eu gostaria de citar as palavras dele. Quando cogitamos o Supremo, imaginamos órgão único.
Esse órgão único é o Supremo, com as 11 cadeiras ocupadas em atuação plenária. Penso que agora vão julgar até a ação penal de forma monocrática, né, pelo andar da carruagem. Se o próprio guardião da Constituição não a respeita, E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.